Estamos aqui reunidos e nos bastidores nós falamos com o Carlos que quando a gente faz aquilo que gosta, sempre um dia vai dar certo, e um dia após o outro. Nós estamos na conexão Amisgo, tá? E quando eu disse faz o que se gosta, hoje vai ser um momento muito emocionante, porque gostar de ser gerente de crise é para os fortes. Carlos, se apresente. Boa noite a todos. Paulo, muito obrigado pelo convite. Uma saudação a todos aí para o microambiente, a Conexão Amisco. Eu sou Carlos Camargo, eu sou oficial de Marinha Mercante de formação, sou mestre em Sistema de Gestão pela Federal Fluminense aqui no Rio, tenho várias pós-graduações no Brasil e no exterior. E sempre trabalhei como executivo de empresas de óleo e gás, na maioria das vezes, né? Embora tenha trabalhado também em ferrovias e portos, e minas de minério e carvão. Mas o que você falou é bem próximo disso aí mesmo. Meu último trabalho agora como executivo, numa empresa de navegação, foi justamente para... Eu entrei para ajudar a construir o plano de gerenciamento de crise dentro de uma crise, né? E aí você trocar as rodas do caminhão com ele andando, né? Então foi realmente algo que eu nunca tinha feito antes. A vida funcionou, mas eu não recomendo, são fortes emoções. Para quem é cardíaco, não é saudável. Mas a sensação posterior é muito boa, Uma né? sensação maravilhosa, né, de você ter um trabalho bem executado. O que aconteceu foram a queda de vários containers no mar. E isso interrompeu a operação no Porto de Santos durante alguns dias. Alguns containers não afundaram, flutuaram, então perderam-se de vista e tráfego marítimo interrompido, enfim, uma confusão danada. E aí as prefeituras entrando em contato e tudo isso, e a companhia, à época, não tinha uma estrutura dessa. E aí, balizando pelo que a gente está conversando aqui, que é o tema do nosso encontro, se você não identifica os riscos do seu negócio, quando eles aparecem, por mais simples que eles possam parecer, por mais óbvios, eles se tornam grandes monstros, porque não dá tempo de você, muitas das vezes, mobilizar recursos, embora você tenha dinheiro para isso, não dá tempo, e as pessoas ficam todas esperando alguém dar a orientação do que fazer. Só que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se você não tem uma. É como se você tivesse 4.000 integrantes de uma escola de samba que se conheceram ali na passarela do samba antes de entrar. As fantasias são distribuídas, você vai nesse carro, você vai para aquele ali, vamos embora. E o samba toca e todo mundo entra na avenida. A chance de dar errado é grande, entendeu? Pode ser que você não compre o tempo, pode gente cair, pode carro quebrar, fantasia rasgar, milhões de coisas. Com análise de risco, é bem próximo dessa situação. Uma vez que isso não foi pensado, não foi estudado, fica muito difícil você controlar isso. Mas esse exemplo que eu passei, essa situação que eu passei há 6 anos atrás, ele foi muito enriquecedor porque a companhia, apesar de não conhecer e não possuir esses procedimentos, ela foi muito disciplinada na execução do que foi orientado. Então, isso ajudou bastante na tratativa. As pessoas foram muito humildes em ouvir, acatar e executar, na sua grande maioria. Isso ajudou. Tivemos alguns percalços, sem sombra de dúvida, mas no final das contas eu coloco como muito positivo o trabalho que foi feito. E aí, obviamente, geraram ações civis públicas, né, do Ministério Público e tudo mais, mas tudo dentro de uma normalidade já esperada. E aí você tinha todos os protocolos já estabelecidos, documentação, tudo organizado cronologicamente. Então foi mais fácil em lidar com isso. Então, mas eu não recomendo que seja feito dessa forma. Não é assim. Eu vou aproveitar e puxar para o ESG, né? Que o ESG, à medida que Cauanan ah, convocou os maiores CEOs em 2004, ele questionou como que nós íamos gerir esse crescimento econômico com controle das desigualdades, né? E isso gerou no sistema financeiro e sistema de investimento uma nova visão de controle de risco. E nada de Sim. ESG nada mais é que gestão de risco.
Os Exatamente. investidores eles exigem que as empresas mostrem a sua matriz de materialidade, hoje estampada num relatório de sustentabilidade consistente, porque tiveram muitos inconsistentes, e a partir disso se faz um plano de gestão de risco. E não Exatamente. deixa mais o meu amigo Carlos sozinho lá, porque todos vão ser treinados a respeitar ele e ser comandado por ele. O gestor de risco hoje, eu arrisco dizer, ele é um profissional diferenciado dos outros. Por quê? Ele necessita, além do conhecimento técnico, ele necessita de habilidades que normalmente nós brasileiros, latinos, né, vamos colocar assim, nós não somos educados para tal. Por exemplo, na nossa formação acadêmica, na minha, na sua, de quem está nos assistindo, eu acho pouco provável que tenha cadeiras sobre liderança, escuta ativa, segurança psicológica, trabalho em equipe, diversidade, acolhimento, engajamento. São ações que hoje estão muito veementes, muito ditas hoje na moda, mas o que é isso? O que representa isso? Na verdade, é o que eu costumo dizer que é o famoso C do ESG. Esse C é o de cultura, de comportamento. Se isso não for colocado nesta equação, o que vai acontecer? A companhia vai aplicar os protocolos ESG, vai fazer lá a matriz de materialidade, vai identificar os riscos do negócio e não do produto, vai identificar os riscos, vai colocar para funcionar, ok. Com o passar do tempo, aquilo vai afrouxando, volta-se ao que era antes, ou talvez até pior, por falta de disciplina, engajamento, não há conexões de propósito entre a companhia e de quem lá está, ou seja, o elan que juntava isso tudo, ele se quebra. Aí vai chamar o consultor para o cara fazer tudo de novo, depois quebra, volta de novo. Então, esse C do ESG, ele é o grande amálgama desse processo todo, para botar todo mundo junto e permanecer junto. Para isso, tem que ter um trabalho não somente da liderança, como de quem está embaixo também. Na semana passada, eu ouvi uma palestra interessantíssima de um cara que eu admiro muito, que é o Simon Sinek. Eu acho que aquele cara realmente ele está à frente do pensamento moderno hoje. E ele estava comentando como foi o processo que ele executou para engajar as pessoas dentro de uma empresa com 150 mil funcionários. Aí todo mundo pensando como é que vai ser e tal, ele é muito simples. Primeira coisa, eu fiz um formulário para que as pessoas respondessem, né? Nesse formulário, não era online, era em papel, não tinha múltipla escolha, era escrito, uma folha inteira, escrito. E quem nasceu de 1984 para trás não podia entrar. Aí ele explicando por quê, porque é uma geração que tem muito mais resistência à mudança, a nossa geração, né? Ela é mais resistência à mudança. Eu concordo em parte com ele, mas avançando no que ele falou, o que ele fez? Desses cento e tantos mil pessoas, só 200 foram selecionados. Desses 200 foram à palestra dentro de um auditório, e aí ele começou a colocar questões para aquelas pessoas executarem, do tipo, vamos elaborar um procedimento, não vou cobrar, não vou pagar nada mais, não tem hora extra, o trabalho vai ser pesado, você vai fazer fora do seu horário, vai ficar pesado, e a única gratidão que você vai ter é um obrigado ao final. Daqueles 200, 70 e pouco toparam. Esses caras fizeram. Com o passar do tempo, aquilo começou a desenvolver. As pessoas que estavam em volta e não foram chamadas começaram a questionar, mas, pô, como que você não me convidou? Quero participar disso também. Ou seja, ele gerou a demanda. Foi ao contrário. Foi Sim, ao sim. contrário. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não engajar essas pessoas nesse processo, fica uma missa de corpo presente, cara. O espírito já foi, a alma já se deslocou do corpo. As pessoas não estão ali, estão ouvindo você falar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Treinamento não é parte do processo, sim, mas não vai resolver essa questão. Então, isso precisa, é o que você falou lá no início, quando você abriu o programa. Você fazer o que você gosta, por mais penoso, por mais complicado,
por mais difícil, por menos rentável que seja, mas você faz o que você gosta, você faz por propósito. Não precisa ninguém pedir para você fazer, você vai fazer. Essa é a grande diferença. É esse profissional que vai se destacar. Interessante, né, Carlos? Porque os renegados que não se adaptam, eles entram no princípio do cisne negro, né? Não sei se tu quer explicar o que Sim, do significa. Taleb, Nassim Isso, Taleb. isso, na verdade, as pessoas vão se acomodando quando vê. Parte de uma história que parece-me que é na Holanda, na Hungria, apareceu um cisne negro que no mundo inteiro não é conhecido cisne. Todos os cisnes são brancos. E aí ficaram abismados. E assim são as questões de risco. Se você não se engajar para rebatê-las, elas ciclicamente voltam. A enchente de Bom, Lajeado Encantado, 1941, voltou agora, exatamente. certo? E as pessoas não têm a cultura. A gripe espanhola matou mais gente que a Covid-19. E nós estamos começando a iniciar uma segunda onda de gripe. E as pessoas não estão se preparando nem para a imunidade, né? Tem um cara, um inglês chamado Paul Slovic, ele tem um livro, se não me engano, é Social Risk Interpretation, alguma coisa assim. E ele fala uma coisa que é um livro grosso, pesado. Dali eu lembro de uma página ou duas que me chamou bastante atenção, que é justamente quando ele diz que a sensibilidade que a gente tem ao risco faz muita diferença. O que ele diz por sensibilidade? Se eu perguntar para você hoje, para quem está nos ouvindo, você tem medo de pegar avião em Congonhas? O cara fala, não, vou entrar no avião. Ok. Hoje é 1º de novembro de 2023. Vamos voltar 15 anos no tempo. 2 dias, a semana depois do acidente em Congonhas, com o avião da TAM. Aí eu pergunto para você assim, você tem medo de pegar o avião em Congonhas? Claro, bicho, não vou lá não. Desço em Guarulhos, pego um ônibus e vou para lá. Por quê? Aquilo está vivo na tua memória. A partir do momento que fica na tua memória, você viu ou soube daquilo, aquilo fica no teu subconsciente. Com o passar do tempo e os efeitos repetitivos que não se os efeitos ele não volta a acontecer num espaço de tempo grande, a nossa tendência é achar que aquilo não vai acontecer mais. É o que você falou da enchente. Se você pegar a pessoa que teve naquela enchente com 100 e tantos anos hoje, ela vai dizer para você, cara, é perigoso, eu tive numa enchente, aconteceu assim, aqui nessa cidade. Você pega um de 30 anos, não, cara, isso não acontece mais, não, isso foi naquela época. Mas essa coisa do risco, isso é muito interessante, cara. Parece uma coisa simples, mas dá muita margem para discussão. É a famosa sensibilidade para isso. É a nossa percepção de risco. Se você pergunta para o cara de Congonhas, que mora lá perto, o cara vai dizer, cara, eu não pego aqui avião nunca mais, eu moro aqui do lado, quase morri. Para quem mora em Roraima, que ouviu falar, nunca teve em Congonhas, pô, eu vou lá, pego avião, não tem problema. Hein, Carlos, você falou eu quero falar em apetite de risco, em sensibilidade. Quem tem apetite de risco e sensibilidade busca eficiência, porque ele se previne, É, né? Certo? mais ou E menos. Mais ou menos. Permita discordar de você. É o exemplo do quando você faz um seguro do teu carro e aí você bota proteção contra quebra de vidro e furo de pneu. O cara na loja lá, quando você vai alugar o carro, né? Aí o cara fala assim, mas R$ 15. Para quê? Para quebra de vidro e furo de pneu. Não, não bota isso não, cara. Mas a frequência de quebra de vidro e furo de pneu é grande. Não, R$ 15 não. Qual foi a última vez que você furou o pneu? Entende? Então, essa tua sensação para isso me perdoe agora de discordar de você, porque tu, como um bom gestor, na tua empresa, tu não vai fazer esses R$ 15, tu vai aplicar em outro lugar. depende, mas vou discordar de você de novo. Não, pelo seguinte, Não, quando você numa corporação dessa vai chamar uma empresa de seguros, ela vai colocar lá os prêmios de seguro para você já viveu isso, sabe disso. E algumas coisas que estão ali, você vai dizer para o cara assim, não, isso aí eu assumo, tira da pólice. Porque não adianta eu botar uma pólice de US$ 10.000 para um carro de Fórmula 1. É nada. É merreca. Eu vou pagar toda hora US$ 10.000.
Então, para um carro de Fórmula 1, eu tenho que botar uma pólice maior. Ou seja, o meu apetite para o risco fica maior. Ao passo que se eu botar um ônibus aí em São Paulo, Florianópolis, ou aqui no Rio, US$ 10.000 talvez seja o suficiente para um problema que eu tenha no ônibus. Ou seja, esse teu apetite ao risco está muito de quão confiável é o seu sistema para você, gestor. Não, eu confio no meu povo, isso aqui tira porque não vai acontecer. Vão ser poucos eventos desses. Isso é um amorteço do meu caixa. Então, eu acho que o Perfeito. apetite está muito ligado nisso aí. Tá, mas eu vou agora puxar o apetite de risco para aquela norma do Banco Central, que pede para os bancos começarem a apurar mais o apetite de risco dos seus clientes. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte: se tu diminuir o risco, a probabilidade de longevidade ou dentro do período que tu vai retornar, a empresa está funcionando, então vou te emprestar dinheiro por preço menor. Isso aí. Vai me gerar menos problema de caixa. Isso aí. Vai me gerar menos problema. E paralelo a isso, o que aconteceu agora? Com as normas IFRS 1 e 2, publicadas recentemente, né, pelo ISSB, os balanços agora, os demonstrativos, além de serem padrões, eles agora têm informação obrigatória sobre risco climático, em pequeno, médio e longo prazo de ações. E para complicar mais ainda, ou para incentivar mais ainda, melhor dizendo, a Comissão de Valores Imobiliários estipulou que, a partir de 2025, o Brasil é o primeiro país a ter uma comissão de valores que obriga que os relatórios tenham esse atendimento da IFRS 1 e IFRS 2. Então, para você ver como é que essa questão ela começou no aspecto financeiro, tem uma volta, continua nele ainda, o mercado financeiro ainda é a grande locomotiva desse processo, porque a conta é muito simples, onde eu ganho mais dinheiro com menor risco. É essa conta que o cara quer fazer no final das contas. E que feche dentro do ciclo para o dinheiro voltar, né? Exatamente. É o que os caras no investimento do futebol fazem. Pegam um ano, um processo, investe dinheiro, depois tira, vende todo mundo, bota o dinheiro no bolso, começa um ciclo todo de novo. Então, as empresas que têm private equity, esses capitais, os caras têm um prazo. Eles sabem que depois dali ele investe, tira o dinheiro. Eles são investidores, como é que se diz? Dentro do capitalismo consciente, né? Isso. Antes nós estávamos com a Mirtu aqui falando sobre descarbonização e eu até relato para ti a mesma coisa. Quando se começou a falar em sustentabilidade, se focou muito no ambiental, muitas vezes no produto. O produto é sustentável porque usa madeira não reflorestada e tal. Passado um tempo, se criou o desenvolvimento social e ambiental. E aí começou a envolver um pouco as pessoas. Mas começou a se criar um relatório de sustentabilidade falácios, né, falamentosos, porque falava todas as belezas que tinha que fazer na sustentabilidade ambiental e todas as belezas que tinha que fazer com as pessoas, e nem sempre as empresas conseguiam a cultura do C para que o corpo andasse junto com a cabeça, que é o CEO. Exatamente. O que aconteceu com essa questão do ESG? Os investidores bateram muito forte nas gestões, e é a governança que determina tudo isso. E da ineficiência que nós tínhamos, ou da coisa solta, a coisa está cada vez mais depurada, né? E é esse canto aí que eu acho que funciona, está fazendo uma nova forma, inclusive ética, né? No Brasil, isso ainda não decolou ainda como deveria em algumas situações, né? Por exemplo, no agronegócio, muitos processos do agro de exportação, se você não tiver as práticas ESG implementadas, você não vende lá fora. Já em outras indústrias, isso não ficou ainda, não é condição sine qua non de negócio. Começa a se evoluir. E em outras, eu costumo dizer que a não observância desses processos, aí pontuais, o cara começa a sentir no bolso. Exemplo, o que aconteceu no Sul, com a vinícola Aurora e as outras de lá, né, do trabalho análogo à escravidão, por um problema nem tanto social. A origem do problema, como você bem colocou, parte da governança. Por quê? A questão da gestão do risco do negócio. Esse risco não foi identificado como risco de negócio, não entrou nessa matriz,
não era acompanhado como deveria e ficava uma distância muito grande de poder do que acontecia lá embaixo para o C-Level lá em cima. Até uma hora que estoura, de um terceirizado do terceirizado do terceirizado, né, um sexterizado quase, mas a conta cala no bolso mais fundo, né? E aí os caras sentiram na pele. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e vários supermercados aqui na Barra da Tijuca não tinham os vinhos da vinícola para vender durante algumas semanas. Saiu. As pessoas não compravam mais. Então, a agenda ESG, como um todo, ela hoje ela está muito mais forte, pelo menos aqui no Brasil, no consciente das pessoas do que provavelmente dito no mercado financeiro ainda. Outro exemplo que eu vou te dar, o meu filho, 16 anos, com a camisa do Real Madrid que ele ganhou, semana passada ele pegou a camisa e doou. Camisa nova. Eu falei, mas tudo bem, nobre você doar, mas essa camisa não está velha, ela está nova, você usou 3 vezes. Resposta dele para mim: eu não vou compactuar com um time que apoia o racismo. Então, assim, essa geração que está aí, os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, netos que virão, eles são muito mais conscientes, mas conscientes ativos, ou seja, eles executam o que eles pensam realmente. Eles pagam por isso, pagam o preço de devolver uma camisa do Real Madrid, porque o Real Madrid não se posicionou favorável ao Vini Júnior quando aconteceram os casos de racismo. Aconteceu agora, né? Ele se posicionou agora. Mas o tempo todo que estava acontecendo. Então, assim, a questão ESG transpôs as práticas, transpôs o mercado financeiro. Ele está agora de uma forma no nosso cotidiano que, a meu juízo, isso não volta mais. O ESG hoje, sem sombra de dúvidas, é o modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar. Essa eu, conscientização não vai mais mudar. eu queria aproveitar mais um exemplo de governança, a situação da Americanas, que na verdade subestimava-se o mercado e o mercado deu o troco muito rápido, né? Porque realmente se ocultou alguns dados de balanço, houve, e tu vê, e é de alto nível, né? Porque os maiores investidores da Americanas são da Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil. E a E Americanas, no final do ano passado, tinha ganho um prêmio, né? No da, varejo, de da Exame, melhor né? empresa ESG do É, varejo, então veja como se ajeitava. Hã? dado por uma revista que hoje tem um curso famosíssimo sobre Não, não, ESG, um dos mais caros que tem. eu não me oculto a dizer, foi a Exame. Eu quase fui fazer o curso, daí fui fazer contigo. Né? Estou muito mais feliz. Estou muito mais feliz. Mas vejam o que ocorre, né? Esse caso que tu falou da geração. Tem muita gente que diz, essa geração, nos parâmetros nossos de antigamente, as pessoas tinham que perpetuar dentro da empresa. Hoje, se ele não gostar, ele sai e vai achar outra coisa, vai criar outra coisa, mas vai ser Às vezes feliz. ganham menos. Vai fazer isso feliz, né? É aquilo que Né? tu disse, vai ser feliz, tá? E Às isso vezes ganham menos até, cara. exatamente. Então é um caminho sem volta para o lado positivo, porque se nós É for um ver, caminho nós sem íamos. volta para o lado positivo. Porque Tá? eu me lembro quando eu era adolescente, de madrugada nos chamarem porque estava pegando fogo numa fábrica, meu pai tinha uma madeireira. Cara, eu fico pensando num gerente de risco, né, treinado, com plano de gestão, que vai ser o comandante que todo mundo está engajado. Já não é fácil, agora todo mundo, cada um batendo por um lado. Cara, é complicado, é complicado. E esse mindset, interessante isso que você falou, ele mudou de uns 35 anos para cá. Eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi chama-se O Desafio do Futuro, a Importância do Empreendedorismo no Século XXI. Escrevi com mais dois amigos, Fábio e o Ricardo. A gente descobriu uma coisa interessante. Na década de 70, 80, acho que até 90, a graduação de economia não existia uma cadeira de humanas, só eletivas. Eu Olha passei só. por isso. Olha só. Naquela época, na década de 70, 80, quando a gente era um pouquinho mais novo, né? Qual era o modelo de vida que a gente tinha? Ou trabalhar no Banco do Brasil, ou ser das Forças Armadas, né? Um servidor público,
comprar um carro, comprar um apartamento financiado. Essa era a receita para você ser feliz, né? Hoje, isso não existe, cara. Conversando com meus filhos, não quero comprar apartamento, não. Vou ficar, olha só, vou ficar preso num lugar. E carro? Não, tem muito trabalho para estacionar, tem flanelinha, vou de Uber. Cara, então assim, o que a gente queria de metas para a nossa vida lá atrás, essa avaliação de risco de vida mudou completamente. A estabilidade que a gente queria, o não correr riscos, hoje tem uma concepção diferente. Curioso isso. Curioso. Mudou bastante. E isso vai impactar nos negócios também, da mesma forma. Que bom, Sabe? né? Isso agora com uma velocidade muito maior. Se um conselho de administração de empresa, se o cara hoje não está pensando no que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, essa empresa não vai muito longe, cara. Não dá mais para fazer. Porque o que você produzia naquela linha linear, né? Matéria-prima, entra manufaturado, submanufaturado, sai o manufaturado, distribui, vende e dá descarte. Essa linha acabou. Agora é não linear, cara. Então você tem novos entrantes a todo momento, você tem trabalhadores diversos nesse processo inteiro. Enfim, as entradas ficaram multiplicadas assim, em um número considerável. Então não dá mais para você pensar de uma forma linear. Agora é não linear. E se a Perfeito, né? gente não se atentar a isso, vai naufragar, cara. E nesse processo tem que levar o Czinho da cultura sempre, porque, inclusive para cada mudança, porque senão o rabo Sim, da centopeia exatamente. fica para trás. De novo, pegando o meu amigo Simon Sinek, ele conta que chegou num bar dentro do. Acho que era até o Four Seasons, estou falando Four Seasons, não ganho nada pelo Four Seasons aqui, Paulo também não ganha nada de propaganda. Mas, enfim, é tido como o melhor hotel que tem, né? E aí ele perguntou para o cara: você gosta de trabalhar aqui? Do you like to work here? Aí o cara respondeu para ele: I love it. Eu amo. Aí, porra, eu perguntei se gosta. Você falou que ama? Como é que é isso? Aí o cara explicou: simples. Aqui eu posso ser quem eu sou. Eu, porra, como assim? Não, aqui eu posso fazer o que eu acho que tem que ser feito. Eu posso falar o que eu acho que eu tenho que falar sem ser retaliado, sem aquele olhar enviesado, censurado e tal. Já no outro hotel onde eu trabalho, eu tenho que ficar prestando atenção, que o meu supervisor passa toda hora para ver se estou produzindo, se o copo está limpo, lá eu fico tenso. Aqui eu fico tranquilo, produzo mais. Se eu tiver que escolher entre os dois, eu trabalho aqui. Então, as pessoas hoje procuram esse tipo de ambiente, onde haja essa relação e mais, elas acreditem aonde elas estão trabalhando. É um grande engano as empresas acharem que as pessoas trabalham hoje pelo salário. Não é. Verdade, verdade. Não é. Pode ser temporário. O primeiro que balançar pagando a mesma coisa, ele troca. Com Ele certeza. troca. Então, Eu esse queria, ambiente faz muita diferença. e eu gostaria de fazer um relato que eu vivi. Primeiro, quero dizer que senti muita falta no encontro de profissionais de ESG de Curitiba, né? Foi na quinta passada e sexta. Te procurei, Pô, não te nem fala, cara. achei, Eu queria ter ido, não pude. mas dali eu fui para Itaipu na segunda. Eu vi as Depois, tuas fotos. Muito bacana. depois de ter passado por uma chuva muito intensa no sábado e domingo, que chegou a encher as cataratas. Mas cheguei lá e fui na biogás, no nitrogênio, cidades inteligentes e tal. E depois eu ia embora e cheguei na portaria e tinha um congresso de processamento de resíduos na construção civil. Voltei. Cheguei lá, peguei uma professora da URGS palestrando sobre como desde 50 anos atrás estão tentando fazer o reaproveitamento como agregado da demolição dos concretos. Logo em seguida, eu peguei 3 apresentações de trabalho utilizando bagaço de cana e não sei o que mais para reduzir o cimento do concreto. Não precisa ser mais nada. A construção civil é o maior índice de CO2, né, que nós temos na cadeia toda, né? Mas essas são as coisas. Então, essas pessoas, eu até depois fui, olha, naquela época que nós discutíamos em materiais de construção. Olha, está a própria professora nós conversando,
convidei ela, inclusive, para palestrar aqui, tá? Certo? Ah, que legal. Certo? Ela vai palestrar. E aí essas pessoas vão querer estar cada vez mais reduzindo, dar um pouco para o modular, daí pouco vamos trazer o frame, steel frame, né? Recentemente, aí, falando especificamente da questão de análise de risco, você vê como é que esse mapeamento da cadeia de fornecedores, considerando a matriz materialidade, é importante. A Amazon, fazendo o mapeamento da pegada de carbono dela, identificou que um dos locais que ela poderia reduzir a emissão de carbono era no transporte marítimo. Então, ela fechou um acordo com a Maersk, do A.P. Moller Group, que é um dos maiores armadores do mundo, né, de navios porta-container, para que fossem construídos navios movidos a hidrogênio ou a energia eólica. E hoje ela carrega, acho que 2% da produção dela vão em containers somente nos navios da Maersk que possuem essa característica. Então, você vê que o cara tem o poder econômico, entendeu o processo, analisou os riscos e disse, não, beleza, vou começar aqui, quero parceiros para que possa, comungue na mesma ideia que a minha e faça. Com isso, ele gera uma empatia da sociedade que está em volta gigantesca. Então, aquela ideia do Friedman, né, da década de 70, quando saiu o anúncio dele no New York Times, que as empresas deveriam se preocupar somente com o lucro, ele cai completamente por terra. Esse ano saiu a 6ª edição do Guia Brasileiro de Boas Práticas de Governança Corporativa, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nele, um dos pilares de governança é justamente a sustentabilidade. E lá ele fala que as empresas são interdependentes com a sociedade, coisa que a gente não pensava 30, 40 anos atrás. A sustentabilidade partiu do ambiental, social, agora ela tem que ser rentável e contemplar os dois outros pilares. Né? Acho que sempre teve que ser rentável, não dá para a gente pensar de uma forma diferente. Eu vou pagar por isso. Não é que você vai pagar, você vai ter um esforço a mais nesse processo. Né? É possível? Sim, é possível. Sim. Se todo mundo apertar um pouquinho, ok, dá tempo e há condições financeiras para isso. O problema é que ninguém quer abrir mão de nada. E Carlos, aí é um passo terrível, cara. Sim, com certeza. Mas as pessoas hoje, quando vão comprar, quando vão consumir, elas escolhem muito qual é a empresa que eles vão comprar. Principalmente essa geração nova aí, nossos filhos, né? Os millennials e outros. Eles são muito mais conscientes nesse processo. Geramos, né, bons filhos nós deixamos, agora tem que deixar um bom para o mundo, agora tem que deixar um melhor mundo do que nós encontramos, né? Ah, sim. Vai ser fácil. Vai se esforçar, né? Vai se esforçar. Mas nós estamos nas considerações finais, Carlos, eu quero te fazer uma pergunta. Não. Primeiro, se você está se cuidando, se o coração está sendo medido as pulsações, tudo certinho, tá? Se tu está torcendo para o time certo, se não se importa correto, com certeza. Não se importa das bipolaridades políticas e essas coisas, porque eu vou te chamar para ser meu gerente de risco em qualquer situação. Já vou te mandar os insights. Das matrizes de materialidade, aqui elas, tá aqui, fazemos até o plano, só fica estudando lá e pega o avião e vem. Vai ser um prazer trabalharmos juntos. Mas a gente tem que realmente dar uma freada nesses sentimentos todos, né? Isso não é salutar, não faz bem. Diz que a gente não pode se apaixonar pelo problema, né? Tem que se apaixonar pela convivência. Exatamente. Uma coisa é você ter paixão pelo que você faz e tal. Outra coisa é você ser passional. Aí é um problema sério, né? Quando é que você vem para Santa Catarina? Diga para todos os catarinenses aí, gaúchos e brasileiros. Vamos marcar para o próximo ano para a gente poder se encontrar aí. Vai ser um prazer. Não precisa esperar outubro, né? Não precisa, não. É muito longe. Mas a demora faz mais vontade de acontecer, né? Exatamente. Vou ter que comprar um chimarrão para levar aí. Carlos, muito obrigado. A nossa conversa foi muito proveitosa. Parece que a empatia não começou pelo curso, ela continua, né? Certo? Exatamente. Continuamos aprendendo conjuntamente.
te digo de novo, fez falta, as pessoas perguntavam de você, Pô, que você legal. impactou no curso, né? O Walter e o Daniel fizeram de gestão de risco, falavam muito poderosos com você, que você era um cara. Agora eu vou dizer para eles que já tem um gerente. Mas que qualquer coisa, se você tiver em dois locais, tiver que ir em dois locais ao mesmo tempo, então eleva um até o nível. Trabalhamos como parceiro, sem problema. Muito legal, Paulo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com os teus ouvintes. Estamos aqui à disposição, que você precisar. No nosso programa lá no TV das Play também, portas abertas para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.